Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos hoje, na introdução, nós vamos iniciar o item 5º. Então, você vai lá na introdução do Evangelho, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Você vai no item 5, tá bom? Dentro da introdução. Então, o professor Allan Kardec, ele está aqui pegando citações de Sócrates, lembrando que Sócrates, filósofo, ele esteve aqui 500 antes de Cristo, tá bom? Então, o professor Allan Kardec tem esse cuidado de pegar algumas falas de Sócrates, anotado pelo seu discípulo Platão, algumas falas, ele pega essa fala e traz a explicação, faz um link com o Espiritismo. Porque quando a gente fala em Espiritismo, eu gosto sempre de falar isso, gente. Espiritismo não é um partido religioso. Espiritismo é uma revelação. O professor Allan Kardec, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Então, no futuro, todas as religiões estarão estudando e compreendendo a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos, a sobrevivência da alma, a pluralidade dos mundos, a lei de ação e reação, a influência dos espíritos. Então, tudo isso, todas essas leis que regem o universo, porque o Espiritismo, ele não construiu leis, ele revelou as leis que já existem. Então, quando você fala em reencarnação, reencarnação é uma lei. É uma lei que rege o universo. Então, vamos iniciar? Vamos lá fazer a nossa prece. Então, a gente inicia pela nossa prece, lemos, comentamos, depois a gente finaliza com a prece, tomando aquele passe, né, que nos recupera, que nos fortalece. Vamos lá? Todos em paz? Todo mundo pronto? Então vamos unir os nossos pensamentos em um só. Acompanhar mentalmente a oração, repetindo psiquicamente cada frase, para que possamos nos unir em um só pensamento. Vamos todos nos transportarmos para o Lago do Tiberíades, finalzinho da tarde, marulhar das ondas, a barca e o nosso Mestre Jesus. Divino amigo, amor de nossa vida, Mestre, nós mais uma vez nos unimos em pensamento, todos nós, essa família que o Senhor uniu, entrelaçando as nossas mãos, juntos no mesmo ideal. Queremos compreender, Senhor. Queremos aprender. Já queremos viver o Evangelho. Uma encarnação, a vida na Terra. Esse manto pesado do esquecimento nos faz, Senhor, nos identificarmos muito mais com a forma física do que com a essência espiritual. As paixões, as necessidades físicas
nos fascinam e nós caímos no mundo ilusão. Então, através do estudo, Divino Amigo, nós te suplicamos, nos desperta. Ajuda cada um de nós aqui a entendermos a nossa condição de espírito, a entendermos quão rápido é uma encarnação. Que nessa noite, Senhor, em que iremos estudar as leis que regem esse universo, nós te rogamos que os amigos espirituais, os teus mensageiros, Senhor, possam mais uma vez nos conduzir, nos inspirar, porque todos nós aqui estamos em teu nome, Senhor, e por ti. Graça te damos, amor de nossa vida, que assim seja. Vamos lá? Olha lá. Após a nossa morte, isso aqui é Sócrates, o grego. Após a nossa morte, o gênio, e aí o professor Allan Kardec colocou entre parênteses, daimon ou demônio, porque a palavra daimon, a palavra significa gênio. Por isso é que nós vamos encontrar em Sócrates meu daimon, ou seja, o meu gênio, o meu anjo tutelar. Então, o significado da palavra demônio, que vem do grego daimon, quer dizer gênio, anjo, o que nós vamos chamar de guia espiritual. Tá? A palavra daimon é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica e nem uma palavra aramaica, ela é grega, tá? E o significado dela é esse. Então ele diz, após a nossa morte, o daimon que nos fora designado durante a vida, eu estou lendo Sócrates, ele está aqui informando, ele está nos dizendo que quando a gente desencarna, o nosso daimon, o nosso anjo da guarda, o nosso gênio, olha só, que nos fora designado durante a vida, todo ser humano, todos nós temos um anjo da guarda, um guia espiritual, um daimon. Nome pouco importa. O que importa é o teu contato com esse anjo. Isso sim importa. E que deve ser feito constantemente. A gente se afasta muito do nosso anjo da guarda. A gente pouco conversa com ele. A gente conversa demais com o telefone e esquece esse amigo. O nosso guia espiritual, o nosso daimon, é um espírito bem mais evoluído que nós. Quando você fala em anjo da guarda, você não vai pensar numa sombra todo o tempo contigo. Lembra que os espíritos, nós nos comunicamos pelo pensamento. O anjo da guarda, ele está ali para te intuir, mas ele não pode transgredir uma lei chamada livre-arbítrio. Então, ele te inspira, mas ele respeita as tuas escolhas, por mais que ele não concorde. Então, eles sugerem, mas ele não se impõe. Quem é que se impõe? São os espíritos da terceira ordem. Todo espírito imperfeito, ele se impõe. Ele quer que a vontade dele seja feita. Então, quando nós nos colocamos numa condição querendo que o outro faça o que a gente quer, isso mostra a nossa condição de espírito da terceira ordem. A gente não respeita o livre-arbítrio do outro. Às vezes a gente para e se questiona. O Evangelho, ele nos diz assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente seja indulgente para com os erros alheios e severo para com os nossos. Essa fala, se eu já li esse texto, é porque eu estou estudando. Então, para
essa criatura que eu sou, que estou estudando, é difícil viver o evangelho, imagina para quem não está. Então, por isso é que o evangelho nos diz assim, que nós possamos ser o quê? Indulgente para com os erros alheios, que não conhece o que eu estou lendo nesse momento, que sou eu que estou lendo. Seja indulgente para os erros alheios e severo para com os vossos. Então, poxa vida, eu que estou aqui estudando, tenho dificuldade, por que eu quero que o outro... E é tão interessante que a gente estuda, a gente aprende, e a gente quer cobrar do outro o que a gente estuda. A gente quer que o outro compreenda o que a gente estuda. Se eu estudei um livro do André Luiz falando da dependência química, eu conheço dependência química. Eu conheço a influência. Mas a pessoa que convive comigo, que é dependente químico, não conhece. E eu quero enfiar a goela abaixo. E se eu vivo com um dependente químico, é porque com certeza eu tenho que tirar lições disso daí. Então, seja indulgente para os erros alheios e severo para com os nossos erros. Por quê? Porque somos nós que estamos aqui sentados ouvindo. Jesus chamou a cada um de nós para, nesse momento, sentarmos e ouvirmos o chamado. Somos nós que estamos aqui. Então, nós que estamos aqui é que temos que aprender a sermos severos com as nossas atitudes. E essa severidade é justamente o quê? Pega pesado mesmo, cobra de ti, exige. Por quê? Porque o teu mundo íntimo não vai querer fazer. Mas a tua razão, aquilo que você aprende e estuda em espiritismo, você vai fazer. Então, todos nós temos um anjo da guarda. Quando nós estamos programando a nossa reencarnação, ou nós, ou os espíritos nobres, já é designado um anjo da guarda. Então, isso no Livro dos Espíritos fala também bem claro. Então, vamos nos aproximar dele. Vamos aproveitar aqui essa fala de Sócrates. Vamos conversar mais. Tira um nome, chama do que tu quiser. Nome é coisa da terra. Então, chama do que você quiser. O importante é a tua ligação com ele. Adquire o hábito de conversar mentalmente com o teu anjo da guarda. E à medida que você for desenvolvendo isso, você vai cada vez ficando mais próximo dele. E todos nós o temos. Não tem absolutamente ninguém. Tem gente que acha que é só o médium que tem um mentor. Gente, todos nós temos um anjo da guarda. Porque Jesus e Deus, nosso Pai, nos ama infinitamente. Então, no processo da reencarnação, todos temos um anjo da guarda. Se aproxima do teu, tá? Ele não é homem nem mulher, porque espírito não tem sexo. Chama de anjo, se for o caso. Guia espiritual, mas conversa com ele. Isso vai lhe fazer muito bem. Faz bem para todos nós. Então, continua o Sócrates. Após a nossa morte, o gênio, o daimon, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. Hades é exatamente aqui, olha o significado. Na mitologia grega, a palavra grega também, é o deus do mundo inferior e dos mortos. Esse é o Hades. Então, a gente hoje chama mundo espiritual, né? Olha, o amigo espiritual levou fulano ao mundo espiritual, né? Foi o guia dele retornando ao mundo espiritual. E na época ele chamava o Sócrates aqui, a palavra do jeito que gênio é daimon, mundo espiritual era chamado de Hades. De ser conduzido ao Hades para serem julgados. Olha a fala de Sócrates, 500 anos antes de Cristo. As almas, depois de haver estado no Hades, depois desse julgamento, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Essa é a fala de Sócrates, 500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque Sócrates, além de ser um espírito superior, ele veio trazer as leis que regem o universo. Então, algumas pessoas dizem assim, a impressão que nos dá é que Jesus repete Sócrates. Não é que Jesus repete Sócrates, é porque Sócrates trouxe leis que regem o universo. E Jesus trouxe. Qual é a diferença entre um e outro? É que Jesus viveu as leis
100%. Isso. E aí o professor Allan Kardec comenta. Essa fala de Sócrates é a doutrina dos anjos da guarda ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas. Porque ele lembra que no final ele coloca bem assim, ó. São reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Aqui no finalzinho da fala de Sócrates, ele já dá a ideia da reencarnação. Olha que fantástico, gente. Após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Não existe um determinado tempo específico para a reencarnação. Como diz lá no Livro dos Espíritos, a gente inclusive estudou recentemente, está no canal, pode ser de algumas horas, como pode ser séculos. Isso vai depender da necessidade também do espírito. E quando a gente diz de algumas horas, ele não está se referindo, quando ele perguntou quanto tempo a reencarnação, os espíritos não responderam se limitando à Terra. Lembra que eles estão respondendo, eles estão trazendo leis que regem o universo. Então, em planetas mais evoluídos, as reencarnações são quase de imediato. Por que a gente precisa de um período, às vezes, longo na erraticidade? E quando a gente ia falar erraticidade, também estamos fazendo esse estudo do Livro dos Espíritos no canal. Quando fala em erraticidade, quando eu digo o espírito está na erraticidade, ou seja, é um espírito que está aguardando uma nova encarnação. Então, a gente vai chamar de erraticidade. Ele está, eu brinco assim, ele está em stand-by, aguardando uma nova reencarnação. Quando o espírito não mais precisa reencarnar, ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender em relação à matéria, a essa matéria. Aí ele deixa de estar na erraticidade e agora a gente vai dizer que ele vai estar na eternidade, né? Que é um espírito que não mais precisa reencarnar. Então ele passa a estar agora permanentemente na eternidade, tendo lições que nós nem imaginamos, tá bom? Então ele passa a estar mais tempo na eternidade. Ficou claro isso, gente? A gente consegue entender quando fala da erraticidade? Então, qual o tempo na erraticidade vai depender de cada criatura, vai depender do planeta que você também está. O período longo de tratamento realmente no mundo espiritual, muitas vezes é o processo expiatório também no mundo espiritual. O mundo espiritual é a hora do acerto de conta, do ajuste, é a hora do balanço, que já vai programar uma nova reencarnação pautado na sua última reencarnação. Então, porque as reencarnações, elas são solidárias. Eu, Maria da Conceição, essa minha existência aqui, ela está preparando uma próxima reencarnação. E vai estar de comum acordo com aquilo que eu estou escolhendo. Com aquilo que eu estou escolhendo. Quanto mais eu realizo o meu processo de aprimoramento moral, quanto mais eu me torno uma pessoa útil, não agredindo, não maltratando, sendo fiel ao Cristo, eu vou ter um futuro bem mais leve, bem mais suave, de certa forma. Então, quando a gente faz o mal, a gente arruma muito perseguidor. Aí fica mais difícil. Quando a gente maltrata demais o corpo com os nossos excessos, a gente arruma enfermidades, às vezes, tão dolorosas. Quando a gente abusa dos talentos que Deus nos concedeu, a gente fica sem esses talentos. Então, fica muito pior. Então, que a gente possa vir para a luta íntima, mas não arrumar tribulações desnecessárias por conta das nossas atitudes que não estão de comum acordo com as leis que regem o universo, que não estão de comum acordo com o que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos. Ficou claro, gente, isso? Está difícil? Então, já entendemos o que é erraticidade, já compreendemos o que é o Hades, já compreendemos o que é o Daimon, né? E já compreendemos o tempo de reencarnação, que isso vai depender de cada um, e que em planetas mais evoluídos essa reencarnação é quase de imediato, tá bom? Porque os corpos já não são mais tão grosseiros. E aí tem o item 6. Os demônios, ou seja, os gênios, ocupam o espaço que separa o céu da terra. Isso aqui é Sócrates, tá?
constitui o laço que une o grande todo a si mesmo. O laço, esse grande todo. Não entrando nunca a divindade em comunicação direta com o homem. Isso é Sócrates. É por intermédio dos demônios, desses daimons, que os deuses, era politeísta, tá, gente? Se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, quer durante o sono. Então, Sócrates aqui está falando assim, que esses daimons, né, esses anjos, esses, como ele usa aqui, esses gênios, eles seriam como se fosse o intermediário entre Deus e a criatura. Essa é a fala de Sócrates, né? A ideia politeísta está muito claro na obra A Caminho da Luz, tá? Eu já devo ter falado aqui, volto a repetir para a gente fixar bastante. O politeísmo, ele surgiu no Egito Antigo. Vamos falar lá quase 8.000 anos antes de Cristo. Por quê? Porque os iniciados do Egito, os mestres do Egito, que eram capelinos, eles sabiam da existência de Deus, de um Deus, da existência de um Cristo, e sabia da existência de pleia de espíritos que auxiliavam esse Cristo. Então, eles, na condição de mestres, né, eles tinham que passar para o povo, mas eles achavam isso muito complexo, explicar para a massa humana da existência de um Deus, da existência de um Cristo e da existência de pleia de espíritos que assessoravam esse Cristo. Disseram, então vamos facilitar, porque a gente realmente pensa nisso aqui há 10.000 anos atrás. Né? Então vamos facilitar para essas crianças. Nós vamos dizer que existem vários deuses. Pronto, simplificou. E daí surgiu o politeísmo, né? A crença em vários deuses. Então aqui o Sócrates coloca dessa forma. Esse intermédio, que esse anjo da guarda, ele é esse intermédio. Não é que Deus não possa, né? Em hipótese alguma. É porque a função do anjo da guarda é essa. Até porque eu passo a ser um material de progresso para o guia espiritual. Então, quanto mais encapetado, encarnado, né, mais trabalho a gente dá, mais esse anjo da guarda evolui. Então, imagina a alegria desse amigo espiritual saber que pegou um espírito extremamente adoecido e nessa encarnação esse espírito conseguiu trilhar o caminho do bem. Então, a alegria desse guia espiritual de saber que a missão foi cumprida, né? Que essa pessoa que estava encarnada, o seu tutelado, que essa pessoa soube ser dócil à inspiração desse anjo da guarda. Eu me recordo quando eu era criança, quando tinha desenhos decentes, e eu me lembro do Pato Donald. Você deve lembrar o Pato Donald, e que do lado dele tinha um cãozinho, né? E que do outro lado tinha um Pato Donald anjinho, né? Cada um dando ali as sugestões. É uma comparação interessante, porque na verdade é isso na vida da gente. Nós temos o nosso amigo espiritual a bom nos inspirar e temos também aqueles espíritos que, tipo assim, estou no sofrimento e vou levar um monte comigo. Então tem essa turma também. Mas no fundo, quem escolhe sempre somos nós. Nós não somos nunca vítimas de nada. Nós sempre estamos fazendo escolhas, tá bom? Então, essa é a fala de Sócrates. Vamos ver o comentário do professor. A palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era, na antiguidade, tomada em mau sentido, como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados deuses, e os menos elevados, ou demônios, propriamente dito, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também afirma que os espíritos povoam o espaço. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, um segredo. Não existe nenhum espaço vazio. Não existe. Quando a gente vai ler as obras de André Luiz, o que a gente vê? Ele foi recolhido na colônia Nosso Lar. Na obra Os Mensageiros, ele vai visitar o pronto-socorro.
E esse pronto-socorro, coordenado por Alfredo, pela nossa Ismália, é na crosta da Terra. É na crosta da Terra. Então, ou seja, paralelo a esse mundo, existem outros mundos. Paralelo, gente, aqui na Terra. As matas, a gente pensa uma mata, aquilo ali é tudo abandonado, não está. Ali tem colônias, ali tem pronto-socorro de atendimento. Não existe, gente. A gente olha assim para o céu, pensa um trem tudo vazio. Não. Tem vários pontos realmente de socorro. Como também tem colônias aqui paralelas de vibrações baixíssimas, né? De espíritos realmente muito dolorosos, muito perversos, né? Então nós vivemos aqui um mundo paralelo sempre. Não tem absolutamente nenhum lugar vazio. Não sei se assusta essa informação, mas é para você entender. Então não existe. Então não pensa que as coisas estão fora da Terra. Quando o André diz crosta, crosta é aqui. Que os espíritos povoam o espaço. Que Deus só se comunica com os homens por intermédio dos espíritos puros. Por isso é que Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus, o Verbo, se fez carne, quando o nosso Senhor Jesus veio, ele veio para nos falar a linguagem de Deus, a lição de Deus. Então Jesus é o intermediário. Por isso os espíritos falam que Jesus é o médium de Deus. O médium é aquele que está mediando entre dois pontos. Então eu não consigo ouvir Deus. Ainda não. Jesus se fez carne para nos trazer a comunicação, a lição de Deus. Para todos nós. Então não é que Deus diz assim, não quero me comunicar com ele. Não, é que a gente ainda não dá conta. Encarregado de transmitir suas vontades. Que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Meus irmãos, ninguém precisa aqui ser médio ostensivo para receber a influência dos espíritos. Todos nós recebemos diariamente. A pergunta que não quer calar é, de quem? Tia, como é que eu posso saber de quem? Tia sempre fala isso. Observa o fruto. A ideia que está vindo na tua cabeça é boa? Legal. Então é de um espírito bom. A ideia que vem na tua cabeça é ruim? Então é de um espírito mau. Tia, às vezes a gente fica em dúvida se aquela sugestão é boa. É só você pensar assim. Se Jesus estivesse aqui, ele faria isso que tu estás pensando? Pronto, resolveu tudo. Então, se você coloca Jesus como modelo que ele é, aí você, não, Jesus não faria isso. Então, se Jesus não faria isso, essa intuição não é de um espírito bom. Então, sempre pegando Jesus como modelo, como guia da humanidade terrena. Substituir a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Olha como Kardec é simples, né, na sua pedagogia. É isso. Por que ele está trazendo tudo isso, gente? Para dizer que o Espiritismo não inventou nada. O Espiritismo revela uma lei que já existe, tá? Item 7. A preocupação constante do filósofo, tal como compreendia Sócrates e Platão, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Se a alma é imortal, não será prudente viver visando a eternidade? Pô, gente, é para acabar. Olha o que a gente acabou de ler aqui. Eu vou repetir. É a de tomar o maior cuidado com a alma. Ainda há pouco nós falamos em nossa oração. Quando a gente está aqui, a gente se preocupa muito mais com as coisas materiais ou com as coisas imortais?
com as coisas materiais. Mas ele diz, poxa, mas a material é muito breve, é muito rápida. Então ele diz aqui, é a de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura esta vida mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. É que eu digo assim, gente, a gente se preocupa tanto com uma aposentadoria e a gente não se preocupa com a nossa eternidade, com a minha vida real, com a minha espiritualidade. Poxa vida, eu estou preocupado com a aposentadoria, mas eu paro para pensar, para onde eu vou quando a morte chegar? Quem vai vir me acolher? Em que lugar eu vou estar? Porque até mesmo o processo da desencarnação é doloroso. O processo da desencarnação começa o acerto de contas. A gente vê situações dolorosas. Não é só a forma física, é a espiritual. Porque às vezes a pessoa está em cima de uma cama em chagas. Mas você olha para o espírito, está em paz. Resgatou seu débito, não arrumou confusão, soube ser fiel a Deus, não reclamou, não se desesperou. E você olha para aquela criatura, um corpo apodrecido, mas uma alma tranquila do dever cumprido. E a gente vê, às vezes, pessoas que o corpo está muito bem aparelhado, no hospital caro, com tudo que tem direito, que o dinheiro possa proporcionar, mas você olha para aquela alma, a alma vive um verdadeiro inferno. Porque é a hora do acerto de contas. Que não dura mais que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Então a gente se preocupa muito com o plano de saúde. Mas a gente não se preocupa com a saúde da alma. Com o tratamento da alma. Se a alma é imortal, aí ele termina com uma pergunta. Não seria prudente viver visando a eternidade? Poxa, o corpo é perecível. Ele vai acabar. A alma é imortal. Ela não vai acabar. Com o que eu estou me preocupando mais? Aí o Kardec faz um comentário pequenininho, porque realmente o cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Tanto o cristianismo quanto o espiritismo ensinam a mesma coisa. Exatamente isso aqui para falar de Sócrates. Item 8. Se a alma é imaterial, ela deve passar, após esta vida, para um mundo igualmente invisível e imaterial. Eu estou lendo Sócrates, filósofo. Do mesmo modo que o corpo. Olha só. Do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. Então, aqui tem um ser binário dentro de mim. Eu, espírito, envolvido do corpo perispiritual, e esse corpo material, que é essa veste que me reveste. Uma vez cessando a vitalidade desse corpo, esse corpo vai entrar em decomposição e ele volta a se misturar com a matéria. Eu digo que Deus é um reciclador constante, né? Tudo se recicla. Importa somente distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente, como Deus, de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares de sua passagem pela terra. Olha, e a retém nos lugares de passagem pela terra. Quantas pessoas desencarnam e continuam ligadas às coisas, às pessoas e a lugares? Foi Sócrates que acabou de falar. Quantos estão aí aprisionados
Quantos? E aí comenta o professor. Como se vê, Sócrates e Platão compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistem na diversidade de situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, porque eles eram intuídos. Lembra que Sócrates não é um terrícola. Sócrates é um espírito, com certeza, de outros planetas bem mais evoluído. Então, são espíritos que se propõem na condição de auxiliares de Jesus. E o nosso Senhor Jesus sempre enviou esses grandes espíritos para ajudá-lo realmente no trabalho. Olha, gente, tudo que é de ordem divina é coletivo. Não está centralizado sobre a cabeça de um. Jesus chamou uma pleia de espíritos para trabalhar com ele e Sócrates faz parte. Então, como ele disse assim, Sócrates sabia por intuição, porque não tinha espiritismo naquela época. Como é que ele sabia? Era por intuição. Por quê, gente? Sócrates era um espírito nobre, evoluído, e veio trazer as lições. Então, nós estamos aí há milênios e milênios, ouvindo as lições, essas verdades que são lições divinas, e a gente não dá conta de aprender. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo o prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas. E aí ele pede para a gente ler o Céu e o Inferno e a segunda parte. Porque o livro Céu e Inferno, ele vai nos mostrar exatamente as condições dos espíritos no mundo espiritual. Às vezes a gente quer ouvir as comunicações, vai para a obra Céu e Inferno. Mas você só pode ir para o Céu e Inferno, você só deve ir para o Céu e Inferno se você já estudou o Livro dos Espíritos, se você já estudou o Livro dos Médiuns. Aí você está capacitado para entender o Céu e o Inferno. E ali você vai ouvir vários diálogos, mesmo porque Kardec fazia as evocações, e tem evocações fantásticas no livro Céu e Inferno. Vamos para mais um, vamos para o 9. Se a morte fosse a dissolução do homem, seria muito vantajosa para os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Estaria livre de tudo, acabou tudo, morreu, acabou tudo. Eu me recordo, há muitos anos atrás, numa comunicação, um espírito muito sofredor, muito sofrimento. Ele carregava, eu não me lembro muito dos detalhes da dor dele moral, mas eu me lembro que ele sofria muita dor moral. E ele carregava um desespero tão grande que ele dizia assim para o dialogador: eu queria morrer. Eu só queria, eu não tenho direito de morrer. Eu quero morrer, mas morrer na condição de eu quero deixar de pensar. Eu quero deixar de existir. Só que ninguém morre. Ninguém morre. Aquele que adornou sua alma, enfeitou sua alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhes são próprios. Ou seja, olha aqui. Se eu coloquei adornos espirituais, eles são próprios à minha alma. Se eu coloquei adornos que não são espirituais, isso vai fazer mal para minha alma. Ou seja, se eu fiz escolhas de ordem espirituais, isso faz bem para mim. Se eu fiz apenas escolhas de ordem material, ou seja, adornos, né? Escolhas de ordem material, isso vai me fazer muito mal. Olha a fala de Sócrates. Não de ornatos estranhos à alma, mas com os que eles são próprios da alma, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. É exatamente o que a gente estava falando. Daí comenta o professor Allan Kardec. Em outros termos, equivale a dizer que o materialismo, que proclama o nada para depois da morte, anula toda a responsabilidade moral do posterior. De que me vale ter feito bem se eu vou morrer e vai acabar tudo? Não vou ter que prestar conta com nada. Essa é a ideia materialista. E, por conseguinte, é um estímulo ao mal,
Então, muitas pessoas que dizem, não acredito que existe nada, é porque no fundo, ela quer se auto-sabotar. Ela quer se enganar temporariamente. Porque, como a lei está gravada na consciência, ela sabe que vai ter que prestar conta. Não existe um mal que venhamos a fazer que a gente não paga um preço alto. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Então, pregar o materialismo, nada, o mal só tem a ganhar. Não, vai fazer o mal mesmo, vai me servir, querer tudo pra mim, egoísmo lá no pico, porque eu não vou prestar conta mesmo. Então, a doutrina incentiva o mal. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. Então, às vezes, sabe, gente, o desespero que a gente tem da morte, o desespero é porque no fundo, sabemos que aprontamos demais e sabemos que teremos que prestar conta. Pode esperar com tranquilidade o despertar na outra vida. O Espiritismo nos mostra, por meio de exemplos que diariamente nos põe sob os olhos, quanto é penoso para o mal o passar desta outra vida. Foi bom, gente? Deu para compreender? Meus amigos, eu peço perdão aos nossos amigos que estão acompanhando pelas rádios, que eu acabei não dando um alô para vocês. Então, todos os nossos amigos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio de Estudo Espírita, sintam-se abraçados. Vocês imaginavam que eu ia encontrar tudo isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, vamos envolver a nossa querida Rosiane para fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, vamos orar, vamos envolver a Rosiane. Agradecendo esta oportunidade de aqui encontrar-me neste recinto, aonde temos a oportunidade de encontrarmos com Jesus. E assim buscando sentir Deus através desta comunicabilidade à distância, que todos possam nesse instante estar recebendo as messes de amor que estamos tendo a oportunidade. Desta forma, Divino Mestre, voltamos nossas mentes e de nossos corações para te agradecer por esta doutrina que veio e que estamos inseridos, nos esclarecendo, nos dando mais uma oportunidade, Senhor Jesus, de buscar tuas pegadas. Obrigada, amor. Obrigada, amigos espirituais que não desistem de nos assistir, de nos orientar, de nos conduzir, para que assim possamos, Senhor Jesus, ao retornarmos a uma das diversas moradas, melhor do que aqui chegamos. Obrigada mais uma vez, em teu nome, ao nosso Pai Criador. Ficai conosco, fortalecendo a todos os corações. Obrigada. E assim, Divino Amigo, te agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade. Que tua paz nos envolva, Senhor, que assim seja.